também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, meu avô teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheces o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Versículo 30, do capítulo 14 ainda. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. No capítulo 16, para terminarmos, 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazendo serviço a Deus. E isso vos farão porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Hoje eu pedi a Deus uma palavra, e a palavra que Deus me deu, Ele me deu um título. O meu reino, o teu reino. Essa conversa aqui que está havendo em João 14, e se vem se estender, Jesus está falando com os discípulos que está chegando o dia e a hora dele. Está dizendo que está chegando a hora, se aproxima a hora em que ele vai morrer. E é necessário que ele morra. E os discípulos, eles começam a se entristecer. E começam a querer que ele não vá, que ele não morra. Por quê? Porque quando nós amamos alguém, nós não queremos perder esse alguém. Nós queremos ter. Jesus agora, ele vem e ele começa a se apresentar para as pessoas. E ele não fala muito não, ele só vai andando e falando. As pessoas que observam ele começam a ver que Jesus é diferente. Esse cara é diferente. É o tipo de pessoa que eu quero que entre dentro da minha casa. Por quê? Porque se eu tiver uma mala de dinheiro, eu posso ficar tranquilo. Porque eu sei que ele não vai me roubar. Quem é casado, marido, é o tipo de homem que eu posso colocar dentro da minha casa. Porque não vai paquerar minha esposa. Quem não quer um amigo desse? É o tipo de amigo que eu sei que eu tenho um negócio que eu não consigo contar para ninguém. Aquilo ali está me entranhando. Eu precisava ter alguém que eu pudesse falar, olha, lá no passado eu fiz aquilo tudo errado. Eu tenho vergonha, mas eu precisava falar com alguém. Mas quem eu vou falar? Porque se eu falar que eu matei, amanhã eu vou falar, olha, aquele cara é assassino. Eu preciso ter um amigo. Jesus é essa pessoa. Meu Deus. Que você podia confiar, porque ele ia te ouvir até o final. Quantos amigos nós temos que não tenta completar a nossa frase? É horrível, né? Você começa a falar e a pessoa está afobada, aí já completa a frase, né? Aí você, não era isso que eu ia falar, né? Jesus, ele te ouve até o final. Você pode ficar uma semana falando, sem botar vírgula nem ponto. Ele vai te ouvir até o final. E o melhor, quando ele acabar de te ouvir, ele vai te dar a solução para o teu problema. Quem é que não quer um amigo desse? Vocês que estão aqui querem, mas lá fora tem um monte de gente que não quer. E não sabe nem por que não quer. Se você perguntar para ele, eu fui fazer uma visita ontem de um senhor que há uns 8 meses atrás, 6 meses mais ou menos, eu ia pregar na Vila Aliança, eu estava atrasada, ele me parou e começou a falar, eu tive que parar para ouvir. E no meio do coisa ele falou assim, porque eu sou bom, eu sou muito bom. E aí Deus começou a falar comigo, aí quando ele terminou
falei, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Os seus cabelos já estão muito branquinhos. Quantos anos o senhor tem? Mais de 80. O senhor está mais perto de quem está indo do que de quem está vindo. E no céu não entra bonzinho. No céu não entra quem é bom. No céu entra aquele que é pecador, que reconhece seus pecados, que se arrepende e aceita Jesus como Salvador. Só que eu não sabia que Jesus já estava vindo buscar aquele homem. Daqui a pouco o homem sumiu. O homem desapareceu. Então, qual foi o meu espanto ao ser chamada, ao conhecer o filho dele que eu não conhecia, e entrar e ver aquele homem já com câncer, com bolsa, nos seus últimos dias. Já fiz 3 ou 4 visitas. Em todas eu levo a palavra. E todas eu pergunto no final. Ele chora, ele se emociona com a palavra. Mas eu pergunto, o senhor quer aceitar Jesus? Aí ele, não. Ué, mas Jesus não é bom? Jesus não é um amigo que você pode contar com ele? Por que ele tem tanta gente lá fora então que não quer? Eu acordei com Deus falando, no meu reino, no teu reino. Sabe qual é o meu reino? O meu reino é a minha família. A palavra fala que uma mulher cananeia, ela vem até Jesus. E ela começa a implorar, Jesus, filho de Davi, vem, me socorre, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem gente lá fora que adora demônio. Mas os demônios estão matando a filha dessa mulher. Eu estava em casa, um dia orando, aí Deus me deu um jovem. E aquilo foi me dando uma agonia. E quando eu fui levar Diana na escola, que eu voltei, encontrei o jovem na rua, eu já parei esse jovem. Já chamei, vamos lá na igreja, tem um negócio de teatro, tem tal, vamos lá, e comecei a trazer. Quase 2 anos depois do jovem na igreja, eu descobri que a mãe dele era da Umbanda, ou do Candomblé, que eu não sei muito bem a diferença disso. E começou a fazer sentido o que Deus tinha me mostrado, que tinha um demônio querendo matá-lo dentro do quarto dele. E passou um tempo, o menino sumiu, e aí você, né, pastor, daqui dá para ver as ovelhas todas, né? Eu olhava, cadê o menino? Aí o João Moura não se mete, porque eu arrumo um problema, não. João Moura não se mete, tudo vai lá, eles são da macumba, tu sabe que isso dá problema. Aí eu falei, não vou ficar com o sangue desse menino no meu ombro, não. Às vezes a gente levanta a mão e fala, quero ser profeta, né? Se o profeta não falar e a pessoa morrer, o sangue daquela pessoa cai sobre o profeta. Então é melhor apanhar do homem e alcançar a salvação do que perder alguém. E eu fui até lá, para a glória de Deus, a mãe dele se amarra na minha. E eu fui e falei, eu telefonei para o pai e falei, tem como vocês irem? Mas eu quero conversar com vocês lá na igreja. Vai ser na minha casa não, é lá na igreja. E quando eles chegaram lá, e nós começamos a conversar, o pai dele já todo assim, falou assim, olha só, vocês têm que aprender, vocês que são crentes, a respeitar a nossa religião. Eu falei, mas eu não chamei vocês para falar de religião, eu chamei vocês para falar do filho de vocês. Aí eu comecei a falar, eu falei, olha, eu estava no meu quarto já há 3 anos, e esses dias Deus me mostrou de novo. Deus me mostrou o filho de vocês dentro do quarto, com o celular na mão. E um demônio falava no ouvido dele que ele não valia nada, que era para ele se matar, que ele não tinha futuro, sabe aquelas coisinhas que botam ali para baixo? E Deus me mostrava o filho de vocês pensando em suicídio. E Deus manda perguntar a vocês por que
botou a mão nele quando o pai já ia se irar e falou assim: pera, filho. E ela falou: é varoa que vocês falam? Eu falei: é. Eu estava no trabalho e uma varoa veio e falou: fulana, aonde está seu filho? Aí ela falou: em casa. Liga para ele agora. Ela: por quê? Porque Deus está me mostrando um demônio dentro do quarto do seu filho, mandando ele se matar. Esse é o Deus que as pessoas não querem como amigo. Palavra que Deus me deu hoje: o meu reino, a minha família, o teu reino. A palavra fala que ela vem e fala assim: Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher reconhece. Muitas vezes tem pais que estão com o filho nas drogas. Quando bateram no meu portão, pastor, e falaram que o Júnior estava dentro da Vila Aliança, eu ainda não tinha ido na Vila Aliança. Quando falaram que o filho está usando droga, eu fui atrás do meu filho na boca de fumo. Mas eu passei na casa de muitas mães quando eu descobri: olha, ele estava andando com fulano, com ciclano, com betano. Diferente da maioria das mães, eu não botei a culpa no betano, nem no fulano, nem no ciclano. Eu botei a responsabilidade no meu filho. Por quê? Porque ele conhecia a palavra. Quem conhece a palavra já é responsável por suas atitudes. Quem andava com ele não conhecia. Ele é que tinha que fazer a diferença. Eu não posso ser influenciada pelo meio. Eu tenho que influenciar o meio onde eu estiver. E eu fui lá buscar ele. Mas eu bati na porta de um monte de mãe, um monte de pai, e falei: vão comigo. Não, problema dele. Muitas vezes eu passava, a mãe estava bebendo. Muitas vezes bêbadas de estar horas bebendo. Mas não foi buscar seu filho. Uma coisa que Deus me chamou a atenção hoje é sobre o amor. Há uma interpretação errada sobre o amor ser um dom. O amor não é um dom. Quando Deus começa lá em 1 Coríntios 13 falar que a caridade, que é amor, é maior do que os dons, Deus está falando: tudo vai acabar. O dom de profecia vai acabar, o roda, o pula, o marcha. Não vai haver mais ninguém pregando o evangelho, não vai haver mais doutores da lei, tudo vai acabar. Mas o que vai permanecer? A fé. A esperança de salvação. E o amor. O amor é uma decisão que você toma. Se você perguntar para um marido que está querendo abandonar a esposa, ou para uma esposa, e você perguntar: por que você quer abandonar seu marido? Porque o amor acabou. Mas o amor não acaba, querido. Se é amor, não acaba. Então o que acabou foi a paixão. O que acabou foi o desejo da carne. O que acabou foi a ilusão. Uma das coisas mais erradas que a mulher faz é diminuir a roupa para chamar a atenção do homem. Por quê? Porque ela não vai chamar a atenção para o que ela é, mas pelo que ele pode ter. Pelo momento que ele pode ter. Porque, Gabriel, quando a gente casa, uma semana de casada eu já queria me separar. Para minhas filhas Stephanie e Diana de testemunho. Por que, pastor João? O pastor Maurício, no jantar aqui de casais, gente, eu nunca vou esquecer disso. O pastor Maurício pregando no jantar de casais, falou assim: não, porque eu perdi a paciência. Briguei com o pastor Simone. Aí quebrei a fechadura, né? Quem é que nunca quebrou a fechadura? O João não se aguentou. O João é caladão, todo mundo sabe. Ele falou assim: eu arranquei foi a porta. Eu falei: meu Deus, tu me deu um homem doido, doido, doido. Aí Deus falou: você aguenta. Peguei um homem ferido, quebrado, e o que é pior, a outra mulher dele era crente, mas traiu ele. Um cara que já tinha sido traído 3 vezes e por uma crente, eu não podia dar 2 passos que o João estava atrás.
O amor é uma decisão. Eu falei, eu vou fazer esse negócio dar certo. Aleluia! A minha filha está aí. Bravo, né? Bravo. E eu não abri a mão, falei, Senhor, o meu reino vai ter que ter paz. Porque teve dias, pastor Maurício, que eu sentava na esquina, às vezes depois de pregar. Gente, imagina, já teve uma igreja na Vila Aliança, Bruno, que eu estava tão triste, tão quebrada, que eu falei, a paz do Senhor, irmão, começou a marchar o reteté. Eu comecei a pregar, todo mundo dando glória, rapaz, é a mensagem, como Deus está usando, e eu por dentro sangrando. Quando eu cheguei na esquina, estava o João atrás de um poste. Cara, quase tormento. Só que o meu cachorro é branco. Meu cachorro, quando me viu, ficou dando uma lâmpada. Eu, meu Deus, o que o João está fazendo aqui? Eu falei, Senhor, me guarda do escândalo. Me guarda do escândalo. Por quê? Ele falava assim, tanto ela vai ver na igreja. Porque um dia eu olhei na cara dele e falei assim, olha só, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, hein? Deus falou que eu ia casar com um pastor, hein? Virei as costas. Fui pro meu quarto. Senhor, transforma meu marido em pastor, transforma meu marido em pastor. Aí ele ficava andando atrás de mim. Ela está procurando um homem melhor do que eu. Ela está procurando um pastor. Aí um dia, num culto lá em casa, entra um profeta. E vira para ele e fala assim, pastor, eu posso entregar a profecia, eu sei que não é comum, e vem entregando profecia, mas a primeira era, pastor, eu decidi fazer dar certo. Essa mulher, ela está com uma filha que está endemoniada e ela consegue entender que ela precisa buscar ajuda. Se tem alguma coisa na nossa vida que está endemoniada, ou seja, sem a direção de Deus, eu preciso ir até Jesus buscar ajuda. Porque Ele é o amigo que todo mundo deveria ter. O amor de Deus, ele não muda. Se eu não amá-lo, ele vai continuar me amando, porque o amor não acaba. E ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu pelo ladrão. Ele morreu pelo viciado de drogas. Ele morreu por mim. Ele morreu por vocês. Ele morreu para quem é pequeno, por quem é grande, por quem é pobre, por quem é rico. A palavra fala que Jairo, ele vai até Jesus. Porque ele tem uma única filha de 11 anos. Porque a palavra fala que ela ia fazer 12 anos. Então eu entendo, se o cara era rico pra caramba, tem muita gente pensando, se eu tiver dinheiro pra caramba, eu vou ficar bem. Né? Ele tinha. Se eu for famoso, né, de alta posição, uma boa posição social, eu vou ser respeitado, eu vou ficar bem. Ele tinha. E a palavra fala que ele tinha uma filha que ia fazer 12 anos, ou seja, até mais ou menos quase 12 anos a vida dele estava bem. Só que há um momento na nossa vida que Deus permite que aconteça alguma coisa para Deus mostrar que dinheiro, posição social, amizade, trabalho, nada disso vai te trazer salvação. É a hora que Jairo vai até Jesus. E ele fala, olha, minha filha está doente. Aí, muitas vezes a gente aceita Jesus, vem para a igreja e não consegue entender, né? Tá, eu estou há 3 anos aqui, a irmã chegou agora, já foi abençoada, mas a gente não conhece o trajeto da irmã até chegar ali. A gente acha que porque ela chegou aqui agora, ela nasceu agora. Às vezes a pessoa não nasceu agora, tem 30 anos, ela tem um trajeto de vida que nós não conhecemos. Aí a pessoa chegou na igreja, foi abençoada, e a gente pensa, meu Deus, a irmã aceitou Jesus agora. Não, ela tem um trajeto
A filha dele está em casa morrendo. Ele corre até Jesus. Podia ter mandado empregado? Podia, tinha um monte. Tem coisa que é para você fazer. Tem muito pai em casa agora e o filho às vezes está na igreja buscando. Tem muito filho na igreja buscando com a mãe, mas Deus, deixa eu te falar uma coisa. Se você é filho e teu pai não está aqui, você está nesse momento com o domínio do teu reino. A sua família é a sua responsabilidade. E Jairo, ele vai até Jesus, e quando ele consegue falar com Jesus, porque ele tem que romper uma multidão. Tem uma multidão. Tinha uma multidão de curiosos. Tinha uma multidão de deixa eu ver quem é esse cara. Tinha uma multidão de fofoqueiro. Mas tinha uma multidão que queria saber quem era aquele homem. Tinha uma multidão ali, estava todo mundo misturado. Quando ele consegue romper a multidão, sem empurrar ninguém, que tem um mistério aí, né? Não posso sair empurrando ninguém. Se eu empurrar, eu vou perder. Eu tenho que romper sem empurrar. Quando ele consegue romper a multidão, vem a mulher do fluxo de sangue. Pô, se a mulher já está doente um tempão, não podia esperar um pouquinho? A mulher está doente um tempão, minha filha está morrendo. Será que Jesus não está vendo que o meu milagre precisa ser agora? E o da irmãzinha dá para esperar mais um pouquinho? Aí, muitas vezes, a gente acha que Jesus é ruim. Jesus não é ruim, não. É que muitas vezes, para nós recebermos o milagre, Deus tem que nos lavar por dentro. E quando a gente vem pedir para Deus restaurar um casamento, tirar um filho das drogas, Deus está mais preocupado com o teu reino, no reino dele no final dessa história. Deus usa situações para te trazer até ele. Aí Deus cura lá a mulher do fluxo, ainda para perguntar quem me tocou. Senhor, a multidão te aperta, ou seja, tinha gente apertando Jesus. E tu pergunta quem te tocou. Não, eu senti que alguém me tocou diferente. Aquela mulher, ela veio determinada. Se eu tocar na orla, tão somente na orla, eu serei curado. Orla significa bainha. Para tocar na bainha eu tenho que me abaixar. Muitas vezes a gente pensa, chega igual o rei lá de Naamã, né? Vou chegar lá com meus presentes e ele vai sair e vai me atender. Aí o que o profeta que representava Deus falou, pode ficar com Deus presente. Porque a Deus a gente não compra. Mas mesmo assim, ele levou o milagre. E Naamã saiu convertido. Naamã conseguiu entender tudo. 7 mergulhos no rio sujo. Ele não quis meus presentes. Olha, eu vou adorar ao teu Deus. Mas o senhor entende, né? Eu trabalho lá para o rei. Se o rei encostar na minha mão e falar que eu tenho que adorar, eu me abaixar. Sabe o que ele está falando? Eu vou me ajoelhar porque o rei mandou. Mas o meu coração agora é de Deus. Aí a mulher recebe, a mulher do fluxo de sangue recebe. Quando a mulher recebe, já eu penso, agora ele vai lá na minha casa, salvar o meu reino, que é a minha família, a minha filha está morrendo. Aí chega o empregado, incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Aí Deus fala, não temas, crê somente. Aleluia. Muitas vezes quando nós chegamos até Jesus, tem coisas na nossa vida que já morreu. Tem coisas que Deus vai fazer igual Lázaro. Ele vai ressuscitar. Deus vai restaurar casamento. Deus vai restaurar a vida financeira. Deus vai restaurar. Mas tem coisas que Deus não vai ressuscitar.
Eu preciso ter intimidade com Deus para saber o meu limite, até onde eu posso ir. E Deus vai e ressuscita a filha de Lázaro. Aqui no versículo 16, no capítulo 16, Deus fala assim: e agora vou para aquele que me enviou, nenhum de vós me pergunta para onde vais. Sendo que no capítulo 15, Deus está falando para eles, consolando: olha, eu vou e vou preparar morada. Só que Jesus, na verdade, ele está falando: eu me encarne, aqui eu ainda tenho que ir. Mas na verdade, lá em Gênesis, o reino já tinha sido preparado. As moradas já estavam prontas. Assim que Adão peca, Deus vira para Adão e fala assim: que fizeste? Por tua causa a terra se tornou maldita. Naquele momento começa o Apocalipse. Naquele momento começa o fim do mundo. A partir do momento que Adão peca, a terra começa a morrer. Começa tudo a perecer. Está chegando o fim. Começou. E a serpente, ela vira para Eva e ela fala: o que foi mesmo, antes do pecado, o que foi mesmo que Deus disse? Deus falou para a gente que pode comer de tudo, mas daqui a gente não comer, porque senão nós vamos morrer. O que o diabo que está dentro da serpente fala? Não é bem assim. Agora nós vamos, se vocês comerem, vocês serão como deuses. Nós, quando Deus criou, fez tudo, Deus, como um pai, qual é o pai que quer que seu filho conheça as drogas? Ninguém, não é? Qual é o pai que quer que seu filho conheça a prostituição? Qual é o pai que quer que seu filho conheça traição, adultério? Não quer levar um tiro? Nenhum pai. Deus, quando fez tudo e colocou Adão e Eva, como um pai, nós só conhecíamos o bem. O mal existia, mas Deus estava assim, ó: não quero você andando com ele, não quero você conversando com ele, não quero você se aproximando dele. Meu Deus. Aí o diabo faz o quê? Entra numa serpente e consegue falar com Eva. E a partir do pecado, passamos a conhecer o mal. Dentro de nós agora habita o bem e o mal. E hoje eu decido se eu faço o bem ou se eu faço o mal. Por isso que amar é uma decisão. Sai domingo com o João, tinha falado com a pastora Simone, tá? E eu vi uma jovem brincando com o pai e eu falei assim: nossa, deve ser muito bom ter pai, né? Porque eu vi, eu não sei, né? Para que eu falei isso com Deus? Deus veio falando: eu sou o teu pai. Por que você fica perguntando pelo teu pai? Só que um dia o meu pai ouviu a voz da serpente, ouviu a voz do diabo, e é isso que o diabo, muitas vezes, que fica ao nosso redor buscando tragar, faz com todos que estão à frente do reino. Então, não trair tem que ser uma decisão minha. Eu não posso dar um ouvido para serpente. Não mentir tem que ser uma decisão minha. Eu não posso dar ouvido para serpente. O que a serpente falou, que foi mesmo que Deus disse? Não é bem assim. Vós não morrereis. Mas hoje não estamos morrendo? Deus, de João 14 a 16, Deus está falando: eu vou preparar moradas. Como humano, ele ainda não tinha preparado, mas no futuro as moradas já estavam preparadas. A palavra que Deus me deu hoje é o meu reino dentro do teu reino. Hoje eu acordei com Deus me trazendo uma lembrança e vou encerrar aqui com um testemunho.
No dia 2 de março fez 1 ano que a minha filha Débora morreu. Se você parar para conversar comigo, você vai ouvir muitos milagres de cura. E uma das coisas que Deus me falou hoje de manhã é que ainda tem muita cura nas nossas vidas aqui na terra. Mas com a Débora foi diferente. A Débora às vezes dormia lá em casa e veio dormir no teu pai, no pai dela. E eu falei assim: Débora, tu vai dormir 10 horas, né? Você vai dormir aqui no teu pai. Se ela fosse dormir lá, eu ia dormir, senão eu ia levar. E ela falou: não, vou dormir no meu pai. Eu falei: então deixa eu te orar. Estava eu e ela e a Diana. E quando eu botei a mão nela, eu já comecei a morder no lábio. E eu fui pro vão e falei: vambora, Débora, vambora. Aí levei ela em casa. Quando eu voltei, eu sentei na cama. Eu sou super transparente. A minha família sabe quando eu estou chateada, quando eu estou bem. E eu sentei e a Diana veio e falou: o que foi, mãe? E eu falei: Diana, eu não sei o que a Débora tem, mas Deus mandou eu não repreender. Essa doença é para a morte. Só que Deus me trouxe a lembrança que tudo o que aconteceu antes, Ele já estava sinalizando. Alguns meses antes, o meu cachorro tinha morrido. E eu acordei de manhã com Deus falando: não fala para a Diana que ele morreu. Eu falei: não estou entendendo nada. Um cachorro desse tamanho que a gente anda lambendo, ela vai perceber que ele morreu. E eu fiquei o dia inteiro observando a Diana. E ela não percebeu que um cachorro desse tamanho, que a gente anda mordendo, lambendo a nossa mão, que a gente fala: negão, não faz isso, tal. E ela não percebeu. Chegou no culto, aquilo estava latejando. Eu falei: meu Deus. Aí na hora de pregar, Deus falou: chama ela para o altar. Meu coração ficou pequenininho. Botei numa cadeira e falei: Diana, senta aqui. Virei para ela e falei: Diana, o negão morreu. Ela começou a chorar. E aí Deus veio falando para mim muitas vezes: tem pessoas próximas de nós que Deus já está vindo buscar para levar para o reino dele, o nosso reino, no reino dele, porque ele está preocupado com salvação e nós estamos vendendo a nossa vinha. Nós estamos ouvindo a voz da serpente por causa de uma cerveja, por causa de uma mentira que o diabo contou nos nossos ouvidos, e não estamos ficando de frente para pegar o nosso reino e estabelecer no reino dele. Aleluia. Porque ele falou: estou indo preparar morada, tem casa no céu, tem rua no céu, tem um menino no céu e é lá. E Deus começou a me trazer a lembrança que quando a Débora veio para mim, ela já era crente. Imagina o susto de eu saber que ela não era batizada nas águas. E um dia Deus falou: fala com ela. Porque a gente também não pode chegar para o nosso filho e se batiza. Não. É o nosso comportamento, é o nosso jeito de falar, é a forma como agimos dentro de casa que vai fazer o nosso pai querer Jesus. Porque quando o Júlio veio das drogas, eu lembro que eu tinha acabado de chegar da aula dominical, pastor, da sua igreja, para a glória de Deus, meu pastor na outra igreja. Tinha acabado de vir na aula dominical, entrou eu e a Stephanie. O Júlio chegou, estava usando droga a noite toda. Ele falou: mãe, eu vou para a tua igreja, eu vou batizar. Você tem que ser referência do evangelho, porque lá em cima tem um reino. E Deus começou a me trazer lembranças. Deus falou: fala com ela. E eu falei: então prepara o dia, olha. E um dia eu falei, ela chegou, eu peguei uma garrafa de café, eu falei: Débora, senta aqui. Aí eu botei a garrafa de café. Ela: tia, eu não bebo café. Eu falei: é pra mim, essa conversa é longa. E eu falei: Débora, me fala, me faz entender, minha filha, por que você não quer se batizar? Ela: eu não sei. Ela louvava no altar, dançava, mas não queria se batizar, porque se batizar, passar nas águas, significa aceitar Jesus como amigo. Nós estamos rejeitando um homem cujo nome se chama Maravilhoso. E ela, depois de muita conversa, eu falei: eu não vou, mas eu quero que você pense. E comecei a falar sobre batismo, falar sobre Jesus. E falei: minha filha, eu vou te falar um negócio.
gosta que eu falo isso não. Eu falo que quando me pergunta, de vez em quando eu falo assim, mãe, quantos anos tu tá mesmo? Eu dou mais para quem tá indo do que para quem tá chegando. Aí eu falei, minha filha, no final eu falei, vou te falar um negócio. Tua mãe já está mais para quem está indo do que quem está chegando. E para onde eu vou, se tu não aceitar Jesus, tu nunca mais vai me ver. Aí um dia tinha um jovem, cuja mãe era mãe de santo. E o meu filho pregando o evangelho um dia, você está pregando o que Deus manda falar? A mulher entrou, ninguém sabia que era mulher, sentou no canto. Uma mãe de santo, que não aguentava mais e queria algo diferente, e descobriu que o que ela precisava era de Jesus. A mãe de santo levantou, aceitou Jesus. O filho dela tinha sido consagrado. Que batalha para batizar esse menino. E um dia eu lá no canto, eu falei assim, Luan, Deus está me falando, meu filho, só vai ter Santa Ceia aqui de novo quando você passar nas águas, porque que batalha está sendo. Sempre acontecia alguma coisa e ele não conseguia se batizar. E Deus está me mostrando que tu está querendo se batizar, que você está triste, porque você quer ceiar. Então só vai ter ceia nessa igreja com você. Foi uma luta, mas nós conseguimos no último dia do mês. Teve crente velho resmungando, a Santa Ceia no segundo domingo. Eu não vai ter. O Senhor me perdoe, mas se Ele quer ceiar, a gente vai quebrar essa barreira. Me ajude em oração. No último domingo conseguimos batizar ele, a alegria dele. Só que teve um diferencial. Enquanto eu falava para ele o que Deus me revelou, como estava o coração dele, querendo Jesus, querendo participar da Santa Ceia, querendo dizer orgã, sei lá o que é lá no terreiro, mas vim tocar a bateria, em vez de tocar o tambor do diabo, vim tocar a bateria para Jesus. A minha filha ouviu, e quando eu falei, ela falou, eu vou me batizar. E para a glória de Deus, o meu marido batizou os dois. Uma vez Deus me falou algo e Ele tem sido fiel. Enquanto você prega o Evangelho, enquanto você faz a obra de Deus, enquanto você cuida de pessoas para o reino dele, Ele cuida da tua casa.